Supermentes ativar, forma de um agente especializado em preparar ovos para o café da manhã. Você já imaginou se você tivesse um assistente que quando você acordasse de manhã e ele pudesse lhe trazer centenas de opções de formas de você preparar os seus ovos? Porque assim, ovos é algo que está presente no café da manhã da maioria das pessoas e é uma rotina. E a inteligência artificial ela está aí exatamente para nos ajudar a melhorar as nossas rotinas. E que tal se esse assistente pudesse agregar experiências sensoriais únicas e até poder trazer ingredientes que possam potencializar a sua performance mental para o resto do dia? Então, é exatamente sobre esse tipo de inovação que a gente vai falar no episódio de hoje. Como a inteligência artificial pode nos ajudar a melhorar os ovos que nós preparamos no café da manhã. Bom, a gente está vivendo uma evolução constante da inteligência artificial. A cada dia uma novidade, a gente sempre comenta aí em relação a essa velocidade. Mas o que tem dentro desse último período aí que a gente chama aí do período das generativas, que começou aí no finalzinho de 2022, veio 2023, 24 acelerou e 25 nós estamos agora em outro patamar. Quando a gente teve o primeiro contato, a maior parte das pessoas, a gente teve contato com o tal do prompt. O prompt foi vamos chamar assim, o primeiro ambiente que a gente teve de contato com as IA generativas. E a gente começou a aprender a digitar um comando, a dar uma instrução. Logo na sequência já vieram os assistentes. E o que são esses assistentes? Assistentes, eles começam a nos auxiliar em algumas atividades bem específicas. Eles acabam sendo uma evolução desses prompts. E agora, nesse ano de 25, é o ano que se coloca como o ano dos agentes de inteligência artificial, que é a gente seguindo aí para um terceiro nível, aonde são esses assistentes, porém munidos agora de uma certa autonomia. A gente praticamente diz um objetivo e ele sozinho sai desenhando as suas etapas ou sai escolhendo os seus caminhos para alcançar aquele objetivo. Mas não param nos agentes. Logo depois dos agentes, a gente vai seguir para a área da robótica, para os humanoides. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui exatamente essa sequência que eu tento simplificar como está sendo essa evolução da inteligência artificial no nosso dia a dia. Bom, mas tendo esse contexto, é importante a gente voltar para o primeiro ponto, que é o prompt. O prompt é algo extremamente importante para a gente entender, porque ele faz parte dos fundamentos da inteligência artificial. E ele também vai ser um aprendizado que a gente chama de um aprendizado para a vida. E quando a gente começa a ter o contato com o prompt, ele é o nosso ponto de partida, ele é o comando inicial, ele é o nosso abracadabra moderno. Se a gente consegue colocar as palavras mágicas certas, a mágica acontece. Agora, se a gente coloca as palavras erradas, provavelmente o resultado vai ser ruim. Inclusive é o que a gente ouve no nosso cotidiano, com amigos, conhecidos, muitos comentando e dizendo: eu tentei utilizar aquela inteligência artificial, mas foi muito básica, a resposta foi muito ruim. Os algoritmos, eles respondem aquilo que a gente pergunta. Então não existe um outro elemento ali trazendo uma informação. Ele está modelando exatamente uma resposta a partir da sua pergunta. Ou se você está tendo um output ou você está tendo uma resposta ruim, significa que você precisa melhorar as suas perguntas. E aí a gente tem que entender algumas questões em relação a prompts. Quando a gente cria um prompt, a gente está ativando na realidade modelos mentais. Não tem muito a ver com tecnologia esse papo de prompt, Ele passa pela programação, mas ele passa pela psicologia. Ele nada mais é do que um reflexo de um modelo mental. E é isso que quando a gente começa a entender, a gente começa a compreender de forma mais prática e fácil, porque modelos mentais é algo que a gente pratica o tempo inteiro, Ou seja, faz parte da nossa psique, da nossa psicologia, E aí o que a gente vai se deparar? Nós vamos nos deparar, por exemplo, com heurísticas, a gente vai se deparar com estratégias cognitivas, a gente vai se deparar com paradigmas de raciocínio, frameworks cognitivos, ou seja, as formas estruturadas
de pensar e que direcionam também o nosso diálogo com as máquinas, né, com a inteligência artificial. Então, entendendo isso, a gente pode até voltar para o nosso café da manhã, né? Daqui a pouquinho vamos preparar o nosso café da manhã e com certeza vão ter ovos. Então vamos lá, eu trouxe aqui alguns exemplos aqui para a gente poder exercitar, né? Eu falei lá dos nossos amigos que têm dificuldade em usar a inteligência artificial. Muitas vezes, o que eles estão usando? Eles estão usando uma técnica que a gente chama de zero shot, ou seja, um prompt zero shot. Zero, zero, ou seja, ele diz algo como se eu chegasse ali para o meu assistente e dissesse o seguinte: faça um ovo. O que a gente pode esperar de um comando como esse? Faça um ovo. Pode vir um ovo cru, pode vir um ovo cozido, pode vir um ovo frito sem sal, pode vir um ovo mexido, um ovo bagunçado, ou seja, não sei qual vai ser a resposta a partir de uma pergunta como essa. É o famoso assim, me resuma esse texto. E você espera que alguma coisa mágica aconteça com esse, não é um abracadabra, com certeza, né? Então, quando a gente fala de um prompt zero shot, não é que ele está errado, ele é uma técnica, mas muitas vezes ele vai não trazer a resposta que você espera porque você não conhece outras técnicas. Quando a gente segue, né, no exercício do prompt, aqui eu trouxe só alguns exemplos para a gente ilustrar, eu posso evoluir um pouquinho mais e oferecer para a minha inteligência artificial um one shot ou few shot. Ou seja, eu posso fazer o seguinte: eu vou entrar agora aqui na internet, vou tirar o print de um ovo beneditino, vou pegar a imagem desse ovo, vou colocar no meu prompt e vou dizer o seguinte: elabore uma receita conforme a foto. Puxa, eu já consegui dar para ele alguma coisa. Provavelmente, devido à base de conhecimento que a inteligência artificial do modelo que eu estiver utilizando, provavelmente ela já conhece o que é um ovo beneditino. Quando ela perceber aquela imagem e ver a minha pergunta dizendo, né, a minha tarefa para ela preparar uma receita, provavelmente eu vou receber como uma resposta uma receita de um ovo beneditino, ou muito próximo disso. Eu vou ver o pãozinho, eu vou ver ali o bacon, eu vou ver o molho inglês, ou seja, eu vou perceber que está fazendo sentido, porque eu dei uma informação. Essa é uma forma que a gente consegue já agregar, e a gente pode estar evoluindo, por exemplo. Nós podemos evoluir agora para um prompt heurístico, por exemplo. Essa seria uma outra técnica. Então vamos supor que no outro dia eu acordo, já aciono o meu assistente especializado em preparar ovos para o meu café da manhã e digo para ele o seguinte: hoje você é um professor de história antiga da Grécia, elabore uma receita de ovos para um café da manhã da época. O que eu posso esperar dessa receita? Provavelmente deve vir mel, vão vir muitas ervas, que pela história aqui são ingredientes muito utilizados naquela época. Então, de uma forma heurística, ele foi lá e me trouxe uma receita de um ovo em cima disso. Eu tive o quê? Puxa, uma surpresa, né? Normalmente pode até ter sido uma surpresa muito boa. Eu nunca esperava misturar alguns sabores e tive uma experiência sensorial diferenciada. Mas aí vamos dizer que no outro dia eu estou com alguns convidados em casa e eu não quero errar os ovos que eu vou preparar no meu café da manhã. Então eu vou usar uma outra técnica. Eu vou usar, por exemplo, uma técnica chamada, que é bem famosa, que é a cadeia de pensamento, ou o chain of thought. Então esse prompt, o prompt da cadeia de pensamento, o que ele vai fazer? Ele vai ser extremamente detalhista, né? Porque agora, o que eu vou dizer para ele? Imagine que você é um chefe de um hotel de luxo e precisa criar a receita perfeita de ovos mexidos sofisticados. Que eu quero aquele ovo mexido bem cremosinho, né? Liste os ingredientes, premium, e descreva passo a passo o preparo, explicando o porquê de cada técnica. E finalize com um resumo e dicas para que eu possa atingir um padrão de alta qualidade. Qual vai ser o resultado desse prompt? Ele vai me trazer de fato todo um passo a passo de como eu vou preparar essa receita, porque ali eu quero ter certeza.
E é isso, a gente vem ouvindo bastante sobre cadeia de pensamento, né? Quando a gente fala por exemplo, da família O, da OpenAI, o DeepSeek, o Claude, ou seja, eles já estão vindo com exatamente, são modelos que já estão vindo agregados da cadeia de pensamento exatamente para, por exemplo, evitar alucinações, porque ele vai fazer conferências, né? Ele vai fazer algumas revisões antes de entregar uma resposta para a gente. Então, a probabilidade dessa resposta ser muito boa, ela é altíssima, porque mas eu posso construir isso através de um prompt, mesmo usando modelos menores, vamos chamar assim, ou modelos até para hoje mais antigos, mas se eu estruturar bem um prompt com cadeia de pensamento, a probabilidade de eu ter uma resposta bem estruturada é muito grande. E aí eu posso ir para o meu último exemplo aqui dos meus ovos, né, do nosso café da manhã. Pô, eu sou um cara estratégico. Na realidade, eu sempre trabalhei com estratégia, planejamento estratégico, e agora, quando eu fui para a inteligência artificial, as peças começaram a se juntar, né? Ou seja, a gente começou a fazer nexo em muito conhecimento que a gente tinha adquirido e que a gente até não estava praticando da devida forma, né? Então, por exemplo, eu posso ir agora para um prompt baseado no quê? Em cenário, né? Porque em planejamento eu sempre desenhei cenários para que a partir desse cenário eu pudesse interpretar e criar as ações, né? Desenhar o meu SWOT para aquele cenário 1, cenário 2, cenário 3 e por aí vai, cada um com as suas técnicas, né? Mas usando o prompt de cenário, eu posso pedir para o meu assistente o seguinte: imagine que estamos acordando numa casa de fazenda com plantações de acerolas, de limões, de cebolas. E bem na frente da nossa casa tem um curral cheio de vacas leiteiras. Com esse cenário inspirador, vamos planejar uma receita de ovos mexidos que capture os sabores e a atmosfera do lugar. O que vai acontecer com o meu resultado dessa receita? Provavelmente ele vai pegar o que está sendo plantado ali na região, ele vai perceber as vaquinhas leiteiras e ele vai me trazer uma receita que vai me trazer com esses ingredientes e também um toque da fazenda. Então ele vai imaginar alguma coisa, ele está imaginando comigo a fazenda e ele vai estar trazendo também isso, até de repente a forma do preparo, algum tempero, ou seja, ele vai, a partir desse contexto, vai me trazer uma boa receita, eu vou ter um resultado desse prompt talvez muito legal. E aí eu posso evoluir para diversos outros prompts, os prompts mais complexos, né, aqueles que a gente usa também com persona, contexto, tarefa, e assim, eu tenho mapeado aí mais de 50 técnicas para que a gente possa estruturar, porque não é um prompt para aquela tarefa, de repente eu posso também combinar prompts, eu também preciso entender modelos, enfim, a gente vai entrar aí num mundo que tem uma certa complexidade, né, para a gente poder acompanhar as evoluções tecnológicas. E aí quando a gente sai do prompt, a gente vai para os assistentes, como eu disse lá anteriormente. E que de uma forma muito simplista, um assistente ele é um conjunto de prompts. Ou seja, eu começo a usar um prompt, aquele prompt está dando certo, aí por exemplo, eu posso ter criado aí um bom prompt de preparar ovos mexidos com qualidade de um hotel de luxo. Então, eu quero guardar esse prompt. Na realidade, eu estou usando ele com frequência, então eu estou construindo ele e estou agregando outras técnicas para deixar ele diferenciado. E vou colocar ele num assistente. Então ele acabou de se transformar agora num assistente. Por exemplo, a experiência, né, que a gente tem, por isso que eu gosto muito da OpenAI, do ChatGPT, porque de fato eles pensam muito na experiência do usuário. Né? E essa experiência, ela vem exatamente, nos deu a oportunidade de nós que não somos programadores técnicos, né, a podermos programar os nossos assistentes. Então, inclusive, ao final desse vídeo, na descrição, a gente vai ter um assistente, né, que é o Egberto, que eu criei, que é um especialista em preparar ovos para o café da manhã. Então eu vou compartilhar com vocês esse assistente, aproveitem o uso dele, que ele é bem legal, e depois eu quero os comentários de vocês aí sobre o resultado do Egberto, para saber se eu posso promovê-lo aí de repente para um agente. Que o agente vai ser exatamente esse próximo nível, que é o que a gente está ouvindo falar bastante esse ano, né? É o ano dos agentes, o ano dos agentes de inteligência artificial. E o que são esses agentes? Esses agentes, eles são exatamente o quê? Esses assistentes, esses conjuntos de instruções
que agora eles são munidos de alguns modelos de inteligência artificial que possibilitam que ele tenha autonomia. Então ele tem uma certa autonomia para realizar determinadas tarefas. Eles podem ser agentes generalistas, como por exemplo é o caso do Operator, da própria OpenAI. A gente viu agora recentemente o lançamento dos chineses do Humano AI. A gente tem a Baidu também, outra empresa chinesa de tecnologia, trazendo seus agentes. A gente tem também os que já estão com a gente aí, como o Anthropic, trazendo agentes, com o Google, né? O Watson da IBM, que é um agente. Então a gente já tem aí nomes conhecidos que vão começar a fazer parte do nosso cotidiano e trazendo para a gente também outros conhecimentos. Por exemplo, a gente vai ter que começar a se preocupar agora, já que esses agentes têm uma certa autonomia, a gente tem que se preocupar, por exemplo, com os guardrails. Os guardrails são exatamente as outras instruções que a gente coloca para que essa autonomia esteja dentro de um campo de segurança. Para que esse agente ele não saia fazendo nenhuma besteira por aí. Então existe agora uma preocupação que são exatamente esses guardrails. Você já começa a configurar, e a gente mesmo, que eu estava preparando meus assistentes, agora eu já posso preparar os meus agentes, né? Então, tanto com a minha equipe mais técnica, que tem os conhecimentos mais aprimorados, quanto eu, que tenho essa visão estratégica, a gente já vai também conhecendo esses conceitos para que a gente possa agregar, até porque isso não vai vir do programador. Nós somos os programadores agora. Todos nós aqui, com os nossos modelos mentais, que vamos exatamente escolher quais são os modelos de prompt, aí, os métodos, as técnicas, para que a gente consiga resolver os nossos problemas da melhor forma. E o que acontece com esses agentes? Nós vamos começar a ter vários agentes, e com isso a gente vai ter também um acesso a plataformas de orquestração. E o que são as plataformas de orquestração? São exatamente as ferramentas que a gente vai ter acesso, seja uma low code, no code, como uma Make, uma meio low code, a Creo AI, que inclusive é de um brasileiro, uma excelente plataforma para a gente poder configurar os nossos agentes. A gente vai começar a conviver com a orquestração dos assistentes e dos agentes, que eles vão começar a fazer parte aí do nosso cotidiano. E esse processo continua evoluindo, que a gente vai seguir agora exatamente para a robótica, para os humanoides, que nada mais são do que um conjunto de instruções colocados agora num hardware que ele consegue realizar atividades no mundo físico. Então ele é aquele operator que ele só consegue andar dentro da tela do meu computador, mas agora aquele agente, eu estou simplificando, tá? Aquele agente ele está dentro de um outro hardware que ele consegue realizar ações no mundo físico. Por isso que os humanoides eles seguem muito a forma humana, o humanoide exatamente para ele poder conviver dentro dos nossos ambientes, dentro dos ambientes humanos, e dele poder nos auxiliar nas atividades operacionais que nós costumamos fazer. Então por isso que são agentes que começou lá no prompt, virou um assistente, virou um agente, agora esse agente estava só ali dentro da nossa tela do computador, agora ele consegue ir para o mundo físico através dos robôs, através dos humanoides. Aí dessa forma fica até mais fácil, que a gente imaginava lá, dentro dos filmes de ficção, a gente olhava lá o robô, o humanoide, e a gente, como é que isso funciona? Agora tudo vai fazendo mais sentido, a gente tem um processamento ali rolando, de repente esse processamento está local, parte desse processamento de sistemas robóticos de humanoide, eles vão rodar localmente e ao mesmo tempo eles estão em conexão nas nuvens. Você tem um conjunto de modelos que estão orquestrando esses dispositivos. Então a gente entra de fato aí num ambiente que tem uma certa complexidade, mas o quanto antes você entender, vai ser melhor para você poder conviver, principalmente nos seus negócios. Porque no mundo organizacional, essa evolução tecnológica já está entrando com tudo. E aí, quanto mais você estiver preparado no conhecimento, melhor para você poder acompanhar essas evoluções e saber o que está acontecendo. Qual é o nosso futuro, então? Termina nos humanoides? Não. O nosso futuro, eu não sei. Não sei, a gente está aí com várias possibilidades. Na realidade, a própria inteligência artificial ela começa a disparar outras matrizes tecnológicas. A gente tem aí pela frente a computação quântica, a biotecnologia, a blockchain, enfim, a gente tem a colonização espacial, a gente tem outras matrizes tecnológicas que em breve também vão estar impactando no nosso dia a dia.
Mas uma coisa que a gente pode prever é um outro conceito que também é muito importante a gente poder compreender, que é a multimodalidade. Multimodalidade talvez seja o nosso futuro, né? Ou seja, vai significar que o nosso cérebro ele precisará se adaptar a novas formas de comunicação, porque as máquinas não vão só receber a nossa comunicação em texto. A gente vai poder falar aqui em voz, a gente vai poder falar em movimentos, a gente vai poder falar em música, a gente vai poder falar em imagem. Olha que cena linda, né? Ó, nosso sunrise acontecendo, opa, 5h23, né? Ele tá ali surgindo, sensacional, né? Porra, que é essa cena, que prompt mais lindo pra gente poder depois ver o que acontece. Então a gente vai estar falando de uma coisa chamada neuroplasticidade, que vai ser a capacidade do cérebro de se adaptar, de evoluir, e que vai ser fundamental para a gente seguir nessa nova etapa, né? Então assim, o que vai acontecer? Todos nós somos programadores, temos que compreender isso, mas somos cada vez mais programadores estratégicos, né? Não necessariamente a gente vai ficar escrevendo código, né? Ou seja, mas sim a gente vai estar tendo que ter habilidades e conhecimento para a gente poder orquestrar esses assistentes, esses agentes, esses robôs, esses humanoides. Isso vai estar sob a nossa disposição para a gente poder estar orquestrando todos esses recursos que a gente vai ter disponível cada vez mais. E a gente vai seguir aí para uma nova dimensão, né, que vai ser muito mais estratégica, muito mais poderosa. Tempos complexos que obviamente estamos vivendo, mas tempos muito interessantes. Prompts, assistentes, agentes, ovos no café da manhã, tudo agora começa a fazer sentido. Então a gente está diante de uma evolução não só apenas tecnológica, mas uma evolução cognitiva sem precedentes. E a gente precisa ter então coragem e disposição para que a gente possa acompanhar essas evoluções, a gente possa perceber as ondas da inovação tecnológica que estão chegando, a gente consiga entender o momento certo da gente entrar em cada onda, do momento certo de sair, da gente conseguir dominar essas ondas, porque elas vão estar vindo com mais frequência, em algumas em grande altura, e a gente tem que estar preparado. E é por isso que eu sempre convido vocês a conhecer a nossa plataforma Shape Together. Venha fazer parte da nossa comunidade, venha evoluir com o nosso ecossistema, venha ter acesso aos nossos cursos, workshops, mentorias, para que a gente possa juntos acompanhar essas inovações e estarmos bem preparados para a gente poder surfar nesse mar sensacional que a gente tem pela frente. Então, be a shaper, my friend!